De saúde, ovário policístico. Eita, assunto que rende, hein, doutor Eliano? Dúvida. Não é? Tudo bem? Como vai? Bem. É muito comum ovário policístico ou só porque as minhas amigas têm, eu acho que é comum? Não, é muito frequente. A vida moderna está facilitando o aparecimento desse fenômeno. É uma doença conhecida há muito tempo, desde 1935, era chamada Síndrome de Stein, Leventhal, dois patologistas americanos que descobriram a síndrome e pensavam na época que o fenômeno fosse ovariano. Ah, tá. E hoje, com o desenvolvimento de tecnologia mais específica, a gente sabe que é um fenômeno metabólico que altera o processo ovulatório. Então, o sinal final são ovários volumosos e císticos. Mas o fator desencadeante é muito provavelmente uma síndrome metabólica, onde aumenta a reserva de insulina. Tá. Acho que a gente tem aí uma Tem uma imagem imagem, que ajuda a gente a entender o assunto. Muitas meninas referem sintomas que às vezes não estão relacionados à irregularidade menstrual, mas é a que chama mais atenção. Menstruações que não vêm dentro do período concreto, o que se considera ideal, de 25 a 35 dias. Então, meninas que menstruam fora desse período merecem ser investigadas e controladas. Para mais ou para menos tempo? Para mais ou para menos tempo. Toda vez que você antecipa a menstruação ou atrasa, é sinal de que não houve ovulação. E a síndrome dos ovários policísticos se caracteriza por dificuldade de ovulação, chama-se tecnicamente de anovulação. Tá. Depois, os fenômenos que aparecem externamente são decorrentes da queda do hormônio feminino e, posteriormente, do aumento do hormônio masculino. Então, você passa a ter pele oleosa, acne, sensações de crescimento de pelos, queda de cabelo e, principalmente, ao longo do tempo, ganho de peso. Então, a síndrome dos ovários policísticos é muito interessante, porque você pode ter mulheres que têm ovários policísticos e vão desenvolver obesidade, ou o contrário, meninas que são normais, mas ao ganharem peso, desenvolvem ovários policísticos. Então, você tem duas fontes de início. Há meninas que têm ovários policísticos desde a infância por uma característica genética familiar. E aí engordam por causa da falta de ovulação. Tá. E o contrário, uma menina normal, que está tudo bem, ovulando e menstruando regularmente, se ganhar peso, desenvolve a síndrome de ovário policístico. Tá. Vamos ver mitos e verdades, então, sobre síndrome de ovário policístico. É mito ou verdade que a síndrome do ovário policístico leva à infertilidade? Então, a palavra infertilidade significa não conseguir engravidar. Você tem uma infertilidade primária, que é aquela que nunca conseguiu engravidar, e uma infertilidade secundária, que é aquela que já engravidou uma vez e não está conseguindo engravidar a segunda. Tá. O ovário policístico não interfere nem na primeira nem na segunda. Então, mulheres com ovários policísticos podem engravidar normalmente. Normalmente é uma palavra complexa, porque elas podem engravidar, mas não sabem quando. Porque diferente de uma mulher que tem um ciclo ovulatório e sabe que seu dia fértil é o 15º dia do mês, a cliente que tem ovário policístico ovula em datas variáveis. Então ela pode, por exemplo, engravidar no 7º dia da menstruação ou engravidar no último dia do seu ciclo menstrual. Então as mulheres que têm ovários policísticos merecem controle ovulatório para saber quando estão férteis. Mas felizmente não são inférteis. Ótimo. É mito ou verdade que o ovário policístico é a mesma coisa que cisto no ovário? Então, na verdade, a palavra cisto significa coleção líquida em um órgão sólido. Então, por exemplo, eu posso ter cisto de tireoide, cistos de mama, cistos de ovário. O ovário produz um cisto natural uma vez por mês, que é o cisto ovulatório. Se você estiver acompanhando por ultrassom desde o 7º dia menstrual, você vai ver formar um cisto no ovário que no 14º, 15º dia rompe e ovula. Tá. O que caracteriza a síndrome dos ovários policísticos é que vários desses folículos que tentam ovular não conseguem ovular. E cada mês você vai coletando um pequeno cisto que não ovulou. Daí ovários multicísticos ou policísticos. Isso, de um lado, dificulta a saída dos outros óvulos e o fenômeno produz um espessamento da camada de revestimento do ovário, chamada obugínia, que foi a característica inicial que lá em 1935 foi visto por esses dois profissionais, Stein e Leventhal, que caracterizaram a síndrome dos ovários policísticos. É mito ou verdade que essa síndrome pode desencadear diabetes ou resistência à insulina? Esse é um fenômeno bastante recente que a gente aprendeu, de que as mulheres com ovários policísticos, como têm pouco estrogênio, muita testosterona, elas são candidatas a fazer o quê? Aumento da resistência insulínica. É verdade, então? É verdade. Então, você pode ter uma mulher com ovário policístico
que não faz nenhum controle, não controla clinicamente, e ela vai desenvolver ao longo do tempo aumento dos riscos diabéticos. É o que a gente chama de diabetes tipo 2. E aumentando o risco diabético, portanto, a síndrome de ovário policístico pode favorecer, com a idade, aumento de infarto, aumento de acidente vascular cerebral, aumento de hipertensão. Então, é uma doença muito simples, porque são cistos nos ovários, mas extremamente complexa com a evolução. Merece ser tratada desde o momento em que se identifica. Essa descoberta é uma descoberta recente. A gente já sabe disso mais ou menos há uns 15 anos, mas antes se considerava uma doença dos ovários e hoje se considera uma doença metabólica. Um dos maiores professores ligados à endocrinologia brasileira, professor Lucas Viana Machado, fantástico professor, ele, num certo congresso, ele levantou-se e disse assim: deixem os ovários em paz. Porque no passado a síndrome de ovário policístico era simultaneamente indicada a cirurgia para abrir-se o ovário. Acreditava-se que era o ovário endurecido que não permitia os óvulos saírem. Então se fazia uma cirurgia, chamada cirurgia em cunha dos ovários, que muito provavelmente todos os médicos, inclusive eu, que fizeram, vão pagar isso no inferno. Porque não resolvia. Porque não resolvia de um lado, você permitia controlar o ciclo menstrual, mas atrapalhava muito a fertilidade futura e encurtava a vida menstrual, porque se tirava um pedaço do ovário. Daí a associação de ovário policístico e infertilidade. Aí o professor Lucas, um dos profissionais primeiros a dizer isso num congresso, foi revolucionário. Ele dizia: deixem os ovários em paz, não operem mais. E vamos tratar, sim, o fenômeno resistência insulínica. Revolucionário, né? Totalmente, porque hoje o ovário policístico não tem mais indicação cirúrgica em nenhuma hipótese. O tratamento é puramente clínico. Infelizmente, exige perder peso, mudança de hábitos, mudança de dieta, e muitas mulheres não conseguem. É mito ou verdade que toda paciente com SOP, síndrome de ovário policístico, terá irregularidade menstrual? Então, isso não é incomum. Quer dizer, você tem mulheres com ovários policísticos que têm ausência menstrual ou têm menstruações muito curtas ou muito longas. Mas há mulheres com ovários policísticos que têm ciclos menstruais regulares. Surpreendentemente, podem ter ciclos menstruais regulares. Só que isso não é longo, não é toda a vida. Há momentos em que elas têm ciclos menstruais regulares e momentos em que não têm. Nos momentos em que têm menstruações regulares, elas estão férteis. Por isso que muitas mulheres pensam: eu tenho ovário policístico, não vou engravidar, e tem vida sexual assim espontânea, sem que se controlar, evitando. Elas podem engravidar sem momento de escolha, engravida no 7º dia, engravida tardiamente. Então, Entendi. Mulheres com ovários policísticos, se diagnosticados, merecem tratamento a longo prazo, porque é uma síndrome que não é momentânea, ela tem que ser tratada por longo prazo de vida. Perfeito. Temos perguntas do pessoal Sim. de casa que a gente vai começar a responder agora. Karina, o tratamento com pílula para essa síndrome ajuda a controlar indiretamente uma possível resistência à insulina ou é necessário tomar algum remédio para diabetes, mesmo não tendo problema? Karina, você está agora no centro do que nós estávamos comentando. O tratamento principal para o ovário policístico é você controlar o sistema metabólico. Então, se você tem ovário policístico e está usando pílulas, pode se associar a algum medicamento de controle do risco insulinêmico. Tá. A droga mais usada, mais conhecida e segura, chama-se metformina. O seu clínico, ou seu endocrinologista, ou seu ginecologista vai discutir a dose em relação ao seu peso. O segundo investimento é perder peso, em média 10% do seu peso corporal. E, fundamentalmente, manter uma pílula com benefícios estéticos. Você tem pílulas hoje que não só controlam a menstruação, como no passado, mas com drogas como drospirinona, acetato ciproterona, podem ser usadas para melhorar esteticamente a pele, o cabelo, a oleosidade. E há modelos de pílula de dose baixa que controlam também o volume dos ovários. Então, uma paciente como você, Karina, que iniciou uma pílula, em 6 meses já tem ovários praticamente normalizados. Mas provavelmente você vai precisar de um apoio para perder peso e manter a insulina baixa. Perfeito. Mais uma pergunta. Michele, é possível ter ovários policísticos sem ter a síndrome de ovários policísticos? Então, Michele, essa é uma das queixas muito interessantes que a maioria das mulheres não sabe. Em determinados momentos da sua vida, você pode ter ovários policísticos, naquele momento, mas você não terá a síndrome dos ovários policísticos. Toda vez que médicos usam a palavra síndrome, significa uma série de sintomas envolvidos na mesma doença. Então, ovários policísticos podem gerar insulina alta, podem gerar diabetes, podem gerar queda de cabelo, podem gerar alterações hormonais importantes.
Mas só a síndrome de ovário policístico não caracteriza você ter ovários policísticos para sempre. Então você pode, na adolescência, por exemplo, e é muito comum, você fazer um ultrassom e te darem um diagnóstico, ovário policístico. Só que é você adolescente, o seu ovário está aprendendo a ovular. Mais alguns meses ou anos de forma adequada, você ovula novamente normalmente. O problema é não ganhar peso. Então, geralmente, quem tem ovários policísticos tem naquele momento. Tratando, melhora. Só que não pode ganhar peso, porque senão a doença ficará crônica. Então, o ganho de peso está diretamente relacionado. E, infelizmente, adolescentes envolvidas com estresse, sobrecargas emocionais, competição para vestibular. É um período em que elas fazem uma bulimia, ganham peso e, infelizmente, deixam de ovular. E como estão muito confusas, acredita-se que a falha de menstruação é por fatores emocionais, mas aí se identifica ovários policísticos. Próxima pergunta enviada pela Marcela. Essa síndrome aumenta as cólicas menstruais? Bom, na verdade, Marcela, não há uma associação entre cólicas menstruais e ovários policísticos. As meninas que têm ovários policísticos têm ovários volumosos. E o ovário, assim como o testículo, é um órgão sensível. Então, quem tem ovários policísticos volumosos pode ter dor nos ovários, pode ter dor quando é uma dor em fossas ilíacas. Isso. Pode ter dor durante o ato sexual, porque o movimento vaginal pode comprimir os ovários. Pode ter dor na ovulação, porque às vezes forma cistos volumosos e ao ovular rompe e pode haver sangramento, mas não associado a cólicas. Agora, há meninas provavelmente que têm ausências menstruais muito longas e quando menstruam, a camada menstrual é muito espessa. Então, a menstruação às vezes vem em pequenos pedaços. Chama-se menstruação membranosa. Há mulheres que recuperam... É um fluxo espesso, né? Espesso e, na verdade, às vezes você vê pedacinhos de pele. Há mulheres que eliminam o próprio molde do útero completamente. Elas acham que é um aborto. Então, muitas mulheres que têm ovários policísticos, de repente, têm um atraso menstrual longo, pensam que estão grávidas e aí tem uma cólica menstrual importante, não porque estão abortando, mas porque estão eliminando uma camada que se acumulou durante vários meses sem ovular. Tá. E as cólicas são intensas? Muito intensas, não por causa do ovário policístico, mas por causa do volume acúmulo menstrual que se fez. Então, sempre usar anti-inflamatórios. Hoje, para cólicas menstruais, não se usa antiespasmódico, como as mamães do passado faziam com Buscopan, Atroveran. Hoje se sabe que menstruar é um fenômeno inflamatório. A natureza está preparada para 15, 20, 30 menstruações, mas não 400, como as mulheres modernas fazem. Isso predispõe a cólicas, inflamando ao longo do prazo e endometriose. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Silmara. A mulher que tem síndrome de ovário policístico possui maior chance de desenvolver câncer de ovário? Então, não há uma associação, Silmara, sobre essa relação estatística. Não significa que você tendo ovários císticos, você vai ter mais câncer de ovário. Ao contrário, a gente sabe que as mulheres que ovulam muito podem ter mais chance de câncer de ovário, porque ao ovular, o ovário se abre e tecidos epiteliais podem entrar dentro do ovário na cicatriz folicular do corpo amarelo, do corpo lúteo. Então, há uma associação entre número de ovulações e câncer de ovário, mas não há entre ovário policístico e câncer ovariano. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Milena. Descobri a síndrome com 15 anos e desde então fiz tratamento com pílula. Estou com 27 anos e há 5 meses parei de tomar o remédio porque eu quero engravidar. Mas eu percebi que a minha libido caiu drasticamente. Quase não sinto mais desejo sexual. O ovário policístico pode causar isso? Então, esse é um fenômeno bacana de dizer, desculpe, Milena, dizer bacana, mas é um fenômeno extremamente interessante porque acompanha essa moça desde os 15 anos. Veja que ela fez um diagnóstico na adolescência, foi bem tratada porque se usou uma pílula e durante o processo de desenvolvimento sexual, essa pílula e a síndrome não interferiu na sua vida sexual. Tudo normal. A partir do momento em que você decide engravidar, você tem que parar a pílula. Sim. E voltar a menstruar normalmente. Sim. Essas meninas geralmente referem a aumento do interesse sexual, porque a pílula diminui, porque não está ovulando. Na hora que você passa a ovular, você aumenta a libido. É como se fosse numa fêmea, desculpe a palavra fêmea, o cio mensal. Então é muito estranho você não ter melhorado a função sexual quando parou a pílula. Infelizmente, a vida sexual feminina tem um universo de queixas. Então pode ter havido alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade com o parceiro. E muitas mulheres que decidem engravidar estão muito ansiosas
pelo projeto de gravidez. E a vida reprodutiva passa a dominar na vida sexual. Então pode ser, infelizmente, Milena, que você esteja selecionando os seus melhores momentos do mês para tentar engravidar e não para ter uma relação saudável. Então a resposta para ela é não. O ovário policístico pode causar isso? Não. Esse é outro ponto importante. Como os ovários policísticos aumentam a tendência de hormônio masculino, por isso tem mais acne, mais pelos, essas mulheres teriam tendência a mais interesse sexual. Só que esteticamente elas perdem muito, elas são mais obesas, têm queda de cabelo, têm oleosidade, espinhas, elas têm menos autoestima. Nossa! Então o hormônio masculino aumenta o desejo, mas a perda de autoestima diminui o interesse. Agora no caso seu, Milena, você tem que discutir isso com o seu ginecologista, veja se não é esse fato de querer engravidar com grande ansiedade que está mexendo na sua vida sexual, veja se não há algum componente familiar, pessoal, afetivo, emocional que está interferindo. E se isso não melhorar, provavelmente tem que se estimular a ovulação. Porque às vezes ela parou a pílula. E como que estimula a ovulação? Você tem hoje medicamentos chamados indutores da ovulação, que você usa do 5º dia ao 10º dia para tentar ovular no 14º. Quer dizer, a Milena precisa de uma boa conversa com a médica ou com o médico dela. Depois com o terapeuta sexual e um envolvimento com o casal, discutir isso, porque é muito comum as meninas que estão muito motivadas a engravidar transformam a vida sexual afetiva num compromisso reprodutivo e isso pode tirar o interesse. Perfeito. Mais uma pergunta, e agora é da Fernanda. Se caso a portadora da síndrome não se cuidar, quais os riscos ela pode ter com a saúde? Pode se transformar em algo mais sério e sem cura? Tenho 24 anos, tenho 2 filhos e descobri, após o parto do meu filho mais novo, que tenho a síndrome do ovário policístico. Então, Fernanda, veja que você ilustra na sua queixa muito do que a gente conversou até agora, né? É um fenômeno que ela identificou só depois do 2º bebê. Então, provavelmente, ela não tinha ovário policísticos, porque menstruava normalmente, engravidou facilmente, deu à luz facilmente. Mas o que deve ter acontecido pós-parto? Algum ganho de peso volumoso. Então ela pode ter ganho mais de 20 quilos na gravidez, não conseguiu perder no 2º bebê e esse acúmulo de peso aumenta a insulina aumentada interfere na ovulação e aí o diagnóstico se faz por ultrassom. Nesse caso, Fernanda, você perdendo peso, eu acredito que você tem essa chance, os seus ovários vão voltar a funcionar normalmente. Mas como está na faixa dos 24 anos, merece usar uma pílula muito novinha, específica, né? Merece para proteção, merece proteger a menstruação, se você quiser menstruar, porque mantém a vagina mais hidratada. E merece tratar o ganho de peso com resistência insulínica, porque você me pergunta se a síndrome de ovário policísticos interfere na saúde. E a gente comentou isso, as mulheres com síndrome de ovário policístico são mais candidatas a infarto, a diabetes, a hipertensão, doenças crônicas a longo tempo. E sérias, né? E infelizmente isso pode ser protegido agora. Então, se você fizer um bom tratamento e perder peso agora, você não terá complicações futuras. Mas, infelizmente, muitas mulheres não identificam esse risco e chegam na menopausa e o fenômeno piora. Piora? É claro, né? Na menopausa tudo piora, né, doutor? Infelizmente. É assim que eu tenho observado cada vez mais aqui nesse programa. O doutor Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do doutor Eliano Pellini é 11 5052 1409, 11 5052 1409. O e-mail secretaria@consultorio.com.br. Secretaria, pode ser sem acento, @consultorio.com.br. Muito obrigada. Ok, Regina. Obrigada a você e mantenha as suas espectadoras tranquilas. É um fenômeno simples, fácil de corrigir, mas tem que ser precoce. Tratado. Precoce. Tá bom. Muito obrigada, doutor.